Competitividade em Foco. LSB, parceiro Expert Siemens em soluções para a digitalização da manufatura com o Opcenter APS. Voltamos com mais um episódio do Competitividade em Foco. E hoje a gente tem aqui a oportunidade de conhecer a RVB, um pouco da história, dos seus propósitos, das ações operacionais para manter a competitividade. Nós temos aqui convidados aqui a Ana Júlia e o Nelson, que tocam aí algumas áreas estratégicas da empresa. Eu vou começar contigo, Ana. Eu queria conhecer um pouco qual é a história, qual é o caminho da RVB para chegar até aqui. Certo, André. A RVB esse ano completa 32 anos de mercado e ela foi fundada pelo meu pai, junto com os meus dois irmãos mais velhos. O meu pai... Seu Euclides. O seu Euclides, esse mesmo. E um homem com seus 53 anos de idade que estava nem um pouco pensando em descansar. E na época ele tinha já uma transportadora e tinha uma dificuldade, né, no mercado, preocupado com crises, etc. E, na verdade, ele estava ali. Quando ele ele iniciou, na verdade, uma obra, né, uma construção, para fazer um galpão de depósito da transportadora. Uhum. E, no meio do caminho, alguém ofereceu um tear para ele. Assim. Que curioso. Sem ter a menor noção do que fazer com aquele tear. Conversou com outras pessoas aqui de Brusque já, que até hoje também estão no têxtil. Ele falou, eu vou experimentar isso. Aí comprou um tear, 2 teares, aí entendeu que precisava de trabalhar com os 3 turnos. E assim foi. Quando ficou pronta a malha, agora como é que a gente vende isso? E a coisa foi com muita... Meu pai, eu brinco, eu falo que o sobrenome dele, o nome do meio deveria ser trabalho, né? Porque ele nunca teve medo disso. Que legal. E é muito presente essa cultura. Assim, a gente está falando coragem, de que ano, Ana? 1991. 91. Exatamente. Então tivemos ali 94, Plano Collor? Foi um período econômico 95, muito complicado. Ali, né? Foi uma das crises, eu não estava presente ainda no negócio. Os meus irmãos mais velhos que participaram têm esse trauma de lembrar dessa época, que foi o ano assim, determinante para ou fecha ou continua. E graças à reputação do meu pai, inclusive no mercado, junto às instituições financeiras, a gente conseguiu passar esse ano e só foi. Eu imagino assim, 91 era um ano de muita instabilidade política e econômica, então ser empreendedor naquela época, eu diria que é mais difícil ser hoje, viu? Olha, tinham muitos desafios, com certeza, e claro que eram outros tempos também, a gente estava engatinhando, né, enquanto negócio, e tudo foi, a gente fala isso dentro da nossa história, ali, da nossa identidade organizacional, que o que a gente tinha no início era essa coragem e a força do trabalho. Sim. Né? Essa simplicidade de fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito. E essa cultura, eu acho que foi o que se sustentou desde a fundação da empresa até hoje, com certeza. Que interessante. E hoje, então, depois de alguns anos, está aí essa potência. Exatamente. E o seu Euclides só não está aqui no momento porque fez uma cirurgia no joelho. Hoje ele tem 84 anos, faz 85 esse ano, mas adora vir até a empresa. Ele mora em Balneário Camboriú hoje, mas ele só não está vindo todos os dias. Na pandemia ele deu uma segurada. É mais corajoso. Agora ele vem menos, tal, mas ele adora respirar. Isso aqui está perto das pessoas. Qual é o produto hoje que a RVB atende ao mercado? São malhas? Hoje a gente somos uma empresa B2B, né? Então a gente atende confeccionistas, né? Nós não atendemos o consumidor final. E o nosso produto de venda é malha em rolo. Nós não fazemos peça, apenas o rolo a gente fornece para quem vai confeccionar esse produto depois. A gente está hoje no segmento masculino, atendemos, né, confecções voltadas masculino, feminino, infantil acaba entrando, né, por conta dos produtos, muito forte no fitness também.
Estamparia digital é um projeto um pouco mais recente, mas também atendemos moda praia, enfim, o universo feminino. E o fitness é um mercado que tem crescido bastante, Bastante, né? Exatamente. E acho que um dos nossos carros-chefe, a gente é bastante conhecido no mercado pelo nosso produto, que é o moletom. Né? Aí, o moletom da RVB é bastante conhecido pela qualidade, enfim, bastante procurado. Isso eu queria te perguntar, Ana, qual é a exigência hoje que você percebe mais clara do mercado para o produto RVB ou até para manter a competitividade no mercado? Qual é a exigência que o mercado hoje tem feito? Hoje em dia, primeiro que a gente tem que estar muito atento aos custos, né, como um todo, porque todo mundo que trabalha nessa área no têxtil fala, poxa, as margens estão cada vez mais apertadas, e é isso. A moeda de troca tá muito justa. Então, se a gente não tiver, depois o Nelson pode falar sobre isso com ele. Esse processo, mas se a gente não tiver muito alinhado com o que esse consumidor, né, com o que o nosso cliente quer, atendendo o nível de qualidade que ele quer, dentro do prazo que ele necessita e cumprir com isso, a gente está fora do mercado, com certeza. E a gente vem trabalhando com clientes, com marcas, né, que a gente chama aqui dentro, atendimento às marcas. São grandes marcas de projeção nacional e internacional também, marcas principalmente do segmento esportivo, que tem exigências. A gente recebe essas auditorias externas, auditorias internacionais que vêm aqui na fábrica. Isso também acaba, apesar de ser uma dificuldade para a gente, porque acaba trazendo desafios, né, maiores, mas isso impulsiona a gente para ser cada vez melhor também dentro dos nossos processos e vai, acho que, refinando a nossa cultura, a forma de fazer as coisas, a nossa qualidade está um nível cada vez mais elevado. Talvez isso explique, inclusive, a própria sobrevivência e crescimento da empresa ao longo do tempo, né? Porque estar no mercado nessas condições de competitividade, de exigência do mercado, precisa ser bom. E o atendimento a esse cliente dá muita segurança também, porque a gente, com o tempo, desenvolvendo essas parcerias, a gente acaba criando um relacionamento de mão dupla, né? A gente fala que eles acabam passando programações para a gente, depois o Nelson também vai falar disso, onde a gente consegue deixar espaços reservados para esses clientes, onde ele sabe que ele vai ser atendido no momento que ele precisa, como ele precisa, porque são clientes, esses grandes clientes principalmente, que têm esse nível alto de exigência, né, com a qualidade, que tem padrões internacionais, antes de eles comprarem 1 quilo de malha da gente, ou de qualquer outro fornecedor, a gente passa por um período longo. A gente chegou a ficar 2 a 3 anos produzindo amostra, recebendo auditoria. Então, é um processo. Então, quando a gente finalmente é homologado com esse cliente, a gente sabe que não tem como vacilar também. A gente é obrigado a atender, sabe? Manter isso. Né? Então, e é isso. Cada vez o nível a régua vai subindo. E a gente, graças a Deus, vai subindo junto. A Ana Júlia é filha do fundador, né? O seu Euclides. E uma das coisas, Ana, assim, você tem o privilégio de trabalhar num negócio que teu pai fundou, né? E uma das coisas interessantes que eu gosto, né, que eu curto bastante na empresa familiar, é exatamente assim, a manutenção de um propósito, até porque esse negócio não nasceu do nada, né? Não é somente pelo investimento financeiro, tem um propósito por trás disso e que, na verdade, acaba movendo toda a empresa. Ana, como é que foi essa construção, essa reflexão, esse processo de até deixar claro para todos esse propósito? Faz 5 anos, 6, que eu me deparei, estava surgindo já no mercado uma tendência de trabalhar com um propósito, as empresas com um propósito e tal. E mais do que uma tendência, porque tem muita coisa que fala, isso agora está na moda, né? Sim, os modismos. Na verdade, toda empresa tem um propósito, às vezes ele está lá escondidinho. Sim. E o nosso, durante esses 32 anos, ele sempre esteve ali. A gente só não tinha trazido ele à tona. Implícito, estava implícito. Exatamente, ele estava implícito, a gente nunca trouxe ele declarado. E aí eu me deparei com essa tendência e, por um acaso mesmo, eu me deparei com um livro que trazia Sempre gostei muito de ler e pesquisar e, de repente, eu dou de cara com um livro chamado Propósito. E aí eu li ele, era bem voltado para empresas mesmo, achei interessante.
sugeri aos meus 2 irmãos, os outros 2 diretores, e leiam esse livro, se vocês acharem que faz sentido, a gente conversa. E eles terminaram o livro assim, muito motivados, e falaram, vamos fazer isso. E aí a gente iniciou um processo todo de pesquisa dos nossos valores, reorganizamos a nossa identidade organizacional. Que legal. E aí a gente fez um mergulho na nossa cultura mesmo. A gente fez a escavação do ethos, que é esse conjunto de valores, princípios, crenças e papéis que a gente exerce. E a gente fez muitas entrevistas com pessoas lá de 30 anos atrás, parceiros, né, daquela época, gente que não estava mais aqui, mas que fez parte dessa história. E depois fazendo muitas entrevistas, depois entrevista com o meu pai também, entrevista com os meus irmãos, inclusive com os meus irmãos que são sócios, mas não são atuantes na empresa, né? São acionistas, mas não fazem parte da operação. Porque entendiam que existia, né, o que estava acontecendo na dinâmica familiar também, né, no momento dessa fundação e dessa história. E aí um dia, a gente ainda não tinha chegado nessa frase, nessa declaração. E um dia eu resolvi conversar com meu pai informalmente, liguei o gravador do celular. Formal? Informalmente. Formalmente a gente já tinha feito. Mas eu achava que ainda tinha algo mais ali. A cereja do bolo. E aí eu entendi que por trás da preocupação, né, desse pai de família, desse progenitor, por detrás dessa preocupação dele de prover o sustento da família, estava além disso, ele tinha uma preocupação de manter a família unida. Que legal. De trazer um trabalho digno, de estar todo mundo junto. Claro que não está todo mundo junto hoje. Isso é um pouco emocionante até, né? Com certeza. Já estou vendo um pouquinho de lágrimas nos teus olhos. Em todo esse processo. Sim. E a gente, depois disso, eu falei, poxa, parecia tão simples. Ele simplesmente queria montar outro negócio para deixar a família mais tranquila. Mas não era só isso, sabe? Tinha aquela coisa de, poxa, eu quero ver meus filhos trabalhando, me mostrando de onde eles vieram também, sabe? E aí a gente fez mais algumas entrevistas, depois a gente reuniu um grupo que a gente chama de luminares, que eram pessoas de fora da empresa, que não tinham a menor ligação com a empresa. Sim. Então ali tinham comunicadores, artistas, músicos, professores, psicólogos, que dentro da metodologia sugeria fazer isso. A gente fez o negócio também. A frase que acabou permeando, né, todo esse livro, que orientou, foi uma frase de Aristóteles, onde ele fala que na intersecção dos seus talentos únicos com as necessidades do mundo é que está o seu propósito. Uau! Então a gente começou a se perguntar quais eram as necessidades do mundo, e aí mundo parece muito abrangente, mas a gente vem falando daqui do nosso entorno, né? Sim. Da nossa comunidade, da nossa empresa, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, enfim. Quais são essas necessidades que nós, como empresa, temos talentos que podemos suprir? Sim. E então foi uma discussão muito bacana, enfim. Tudo isso, todo esse material, toda a decupagem de todas as entrevistas, foi assim, um trabalho de meses que a gente resumiu numa frase muito simples, mas cheia de significado. Estou curioso pela frase. E o nosso propósito, a gente entendeu que é vestir sonhos que inspiram movimento. Uau! E cada palavrinha dessa frase, ela vem carregada de uma história, assim, de muito significado. Esse vestir, ele fala do nosso negócio, onde a gente está inserido, porque nós trabalhamos na indústria do vestuário. Sim. Né? Então, o vestir tem a ver com o nosso negócio, e o vestir eu visto pessoas, eu visto os sonhos das pessoas. Que é tal necessidade vestem. Do mundo, inclusive, né? Exatamente. Então, esse vestir sonhos, né, além de ser poético, né, ele traz uma coisa, porque sonhos aqui a gente não está falando de algo apenas do universo da fantasia, né? Mas sonhos aqui a gente trabalha ele como um plano futuro, algo que pode ser concretizado. Então, ao longo dessas entrevistas a gente foi ouvindo muito essa palavra sonho. Nossa, aqui na RVB eu construí muita coisa, eu realizei meus sonhos, eu realizei o sonho de ter meu carro, de ter minha casa, de me formar. Poxa, eu realizei o meu sonho de ser um líder. E eu fui ficando assim, muito impressionada. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso.
como é importante, porque quantas horas as pessoas ficam aqui dentro? Sim. Quanto tempo a gente passa trabalhando na vida? E aí eu entendi que tudo isso tem um significado. E eu acho que quando a gente traz esse significado à tona, esse propósito vem, ele engaja. Sim, e a gente entendeu movimenta. que todo mundo tem importância na organização. Desde a senhora que faz, né, a equipe que faz a limpeza da fábrica, porque deixa esse povo faltar 2, 3 dias para ver o que acontece. A gente percebe, né? Até o cara que está lá na frente no comercial, o operador da máquina. Se a engrenagem não estiver toda encaixadinha, não funciona. E se cada um não souber, não entender a importância que ele tem nessa engrenagem, o propósito do porquê que ele está ali, porque ele está aqui, porque a gente veste os sonhos dele e a gente se veste dos sonhos dele também. Cara, que legal. E esses sonhos a gente quer que sejam sonhos que inspiram o movimento, né? O inspirar tem a ver com esse movimento. Quando a gente inspira, a gente expande, né? E é esse movimento a gente se expandir para ir além da fábrica, além do produto, além dessa malha, além de um simples varrer o chão, né? E o movimento que a gente fala no nosso propósito é o movimento de um homem com 53 anos que resolveu simplesmente fundar um outro negócio. A partir de um simples TA. Exato. Né? E que nunca... esse movimento que pode ser simples, mas quando ele vem carregar de propósito, olha onde a gente chegou, são 32 anos, são mais de 600 colaboradores, são grandes marcas internacionais que confiam no nosso trabalho. Né? Então... É emocionante e profundo, né? Exato. E aí, com isso, esse ano, 2023, foi o ano que a gente escolheu para trabalhar muito o nosso propósito. Porque ele já existia, mas aí veio pandemia. Aí a gente entendeu que a gente precisava trabalhar na sobrevivência, né, do negócio, tudo isso. E aí a gente foi trabalhando parte de competências das pessoas, treinamentos e tal. E a gente falou, agora eu acho que a gente está com uma maturidade para a gente trabalhar isso, fazer as pessoas entenderem a equipe que a gente tem, nossos gestores. E aí, então a gente está no momento. E eu acredito que a gente já tem uma equipe madura e engajada, mas a gente quer que todo mundo que entre, coloque o pé pela primeira vez dentro da RVB, sinta esse propósito e se sinta parte disso. Muito legal, né? É bem emocionante, né? Bem emocionante, cheio de significados, bem interessante. Pessoal, a gente volta aí para o próximo bloco para falar um pouco mais sobre a internalização desse propósito na área industrial, que é a área que o Nelson representa. Voltamos em breve. Competitividade em Foco. Voltando agora para o segundo bloco, depois desse depoimento aí tão cheio de poesia e de significados da Ana Júlia, a gente volta aqui para o segundo bloco para falar um pouco da gestão industrial. Falar um pouquinho sobre essa internalização do propósito que a Ana Júlia descreveu aí com essa profundidade que me deixou assim totalmente emocionado. Como é que isso se traduz hoje para as ações dentro da organização, na área industrial especificamente falando? Perfeito. Primeiro é um prazer, né, poder representar a RVB nesse evento, nessa entrevista tão significativa para nós. É legal. Muito obrigado, viu, André, a equipe, por proporcionar isso para nós e poder falar um pouquinho dessa história. A Ana já colocou muito bem, né, que eternaliza dentro da produção, né, junto conosco, toda essa vertente que ela trouxe sobre essa história, sobre essa raiz que temos aí como exemplo o nosso fundador, que é o Seu Kido, como conhecemos ele, né, que traz essa identidade de família. Seu Kido é o Seu Kido. Seu Kido é o Seu Kido. Me fale porque eu não conheço a intimidade da pessoa. Conhecido como Seu Kido, né, que traz para nós essa identidade, André, de família, de quando todo mundo vai bem, quando a família vai bem, todos vão bem. Ah, legal. Né? Então a gente tem esse prisma, essa característica dentro da RVB. E isso transcende para dentro do chão de fábrica, para dentro da fábrica, para dentro do operacional, para dentro dos resultados que se busca a cada dia. E traduzindo tudo isso, eu trago 4 pilares como sendo ali os fundamentais para que aconteça nesse cenário, todos esses resultados. Está agregado às pessoas, qualidade, atendimento e a sustentabilidade. Desafios grandes. Desafios grandes. E por que
as pessoas elas vêm no primeiro pilar, dentro dos 4 primeiro. Porque, de fato, equipamento, tecnologia, todas as empresas têm. Inclusive, a RBD tem tecnologia. É só comprar, né? Só ir lá e comprar. Exato. E a Ana destacou muito bem quando ela disse ali para nós. Só comprar ou ganhar lá do... Exatamente. Caiu no colo dele, caiu no colo do seu Euclides, né? Exatamente. Então, a RBB tem tecnologia de ponta para atender o nicho de mercado pelo qual trabalhamos. Mas o pessoal, as pessoas ali engajadas com o negócio, as pessoas comprometidas, é o diferencial da RVB hoje. Hoje nós temos um time, uma equipe, a gente chama de família. A família RVB hoje, ela tem isso muito definido dentro do seu propósito. Todos os dias, quando nós saímos de casa para vir trabalhar, a gente vem com esse propósito em mente. O que eu vou fazer hoje? Eu vou dar o meu melhor. Eu vou buscar o meu melhor para a empresa e, sobretudo, para o resultado final no meu cliente. Então, a gente não pensa somente na empresa como um todo, mas também em como eu vou fazer com que a empresa que nós servimos, os nossos clientes, eles também possam vestir os sonhos deles e das equipes deles. Quando se fala de qualidade, hoje a RVB está realmente num patamar, como a Ana disse muito bem, numa régua bem elevada nesse quesito qualidade. Hoje os nossos produtos, ele tem um nível de qualidade muito alto, né? Para que possamos atender esse mercado. Até porque os nossos clientes têm uma exigência muito alta. Os nossos clientes, eles carregam com eles essa exigência, esse nível de detalhamento que exige mais da produção. Exige mais com que cada um de nós busquemos todos os dias a excelência. Sim. Torna a RVB uma empresa cada vez melhor. Faça com que nós busquemos cada vez mais a superação dentro desse quesito qualidade. E quando se fala efetivamente de atendimento, é serviço. Então, o cumprir com a palavra que faz parte do nosso propósito tem a ver com o atendimento. Uma vez que eu me comprometi com o meu cliente a entregar em uma determinada data, a fazer com que o meu produto esteja lá na fábrica dele ou na loja dele, nós temos essa intrínseco em nós, muito forte, essa questão do cumprir com a palavra. Então tem que acontecer. Sim. E nós buscamos na produção, com várias vertentes, com um nível elevadíssimo, né, com uma produção muito bem qualificada, para que se atenda dentro desses requisitos. E hoje eu vou destacar depois alguns números que faz necessário, quem é do ramo têxtil sabe o grau de dificuldade que é, para que se chegue realmente nesses 3 pilares. O 4º pilar, que é a sustentabilidade, eu vou falar por último. Para que a gente consiga, então, chegar num nível de excelência no nosso atendimento, está atrelado o pessoal e a qualidade. Isso é intrínseco. Uhum. Hoje nós trabalhamos com mais de 600 produtos, dentro da nossa, em torno de 300 a 400, chegando a 600 produtos com a coleção do nosso cliente. Temos a nossa coleção interna e temos aquilo que o nosso cliente desenvolve internamente também, podendo chegar a 600 produtos. Mix SKUs vai passar de 1000. Então nós já chegamos a trabalhar com malhas em rolo. Com malhas em rolo. É grande. Já chegamos a trabalhar aí em determinadas coleções com mais de 1.200 SKUs. É grande. A 3.000. Então nós já tivemos essa flexibilidade para que pudéssemos atender esse cliente. Uhum. O que é que torna a RVB hoje, faz dela ter um diferencial no mercado? É exatamente isso. É essa flexibilidade, é podermos oferecer ao nosso cliente aquilo que realmente ele deseja que a RVB ofereça a ele. Então nós entendemos o nosso cliente para atendê-lo. Então a RVB tem muito firme, muito intrínseco nela isso. Eu vou entender a quem eu estou atendendo para que eu possa atendê-lo bem. Nelson, deixa eu te fazer uma perguntinha, até por curiosidade, né? Porque eu sei que você é da área de planejamento. Sim. E aí você está me falando assim de uma variedade mix enorme, né? E aí provavelmente eu imagino que sejam lotes menores do que o mercado pratica. Sim. Tamanho de lotes menores, sim, né? E como é que você dá conta de... Os processos de tingimento, por exemplo, são processos relativamente longos. Certo. Como é que você dá conta de fazer essa engenharia toda aí no planejamento? Sim. Hoje nós temos dentro da RVB uma equipe de TI muito forte e a gente consegue
com o RP que nós utilizamos. Pode falar o nome do RP? Lermensys. O da Lermensys. Da Lermensys, que por sinal é muito bom. Legal. Quando eu entrei na RVB há 4 anos atrás, esse sistema estava sendo instalado e hoje ele já opera desde o início do nosso processo até o final. E fazemos todo um planejamento dentro do PCP. Hoje nós temos aí algumas ferramentas em BI que possibilita nós analisarmos a capacidade interna. Aí tem um TI para te dar um suporte. TI robusto que nos fornece um sistema robusto que permite com que no PCP nós tenhamos uma visibilidade de toda a nossa produção. Hoje nós conseguimos enxergar dentro da produção todas as capacidades por grupo de TA, inclusive essa ferramenta por grupo de TA, ela foi desenvolvida na RVB, então é uma ferramenta que eu quero destacar, que é hoje eu vou dizer que somos um dos pioneiros a desenvolver essa ferramenta que faz com que enxerguemos, à medida que os pedidos vão entrando, nós conseguimos enxergar por grupo de TA a nossa capacidade instalada por tempo, dentro da eficiência estabelecida. Quando os pedidos vão entrando, André, então a gente já consegue visualizar semanalmente a nossa capacidade e aderência dos pedidos. Rapaz, isso é lição aí para muitas empresas que estão aí, que são centenárias aí na região. Porque, bom, você sabe que eu sou da área industrial também, né? O desafio é muito grande. Com essa variedade enorme aí de mix aí, para você ainda conseguir ter visibilidade. Parabéns aí pro pessoal da Lermensys, hein? E pro pessoal do TI aqui, né? Para dar esse suporte. Com certeza. E depois que nós analisamos a nossa capacidade por grupo de TA na malharia, desdobramos isso para o beneficiamento, que aí vem as capacidades de lote a lote. Aí o PCP, ele tem, dentro do PCP, ele faz a montagem dos lotes para que atenda a necessidade. E destaco a nossa produção. Temos hoje o nosso gerente industrial, que é o seu Ega, ele estaria nessa entrevista. Faço questão de mencioná-lo porque ele faz essa junção, ele faz com que todo esse pessoal tenha uma aderência muito boa a essa programação para que tudo aconteça. Porque mais do que programar, André, é se executar e se executar bem. Sim. Então hoje a RVB ela tem muito forte na identidade dela, o planejado e o realizado. Então hoje, começando com o nosso gestor industrial, desdobrando para toda a fábrica, ele consegue fazer com que todos os setores, todos os níveis entendam a responsabilidade do cumprir com a palavra. Semanalmente, diariamente, semanalmente, mensalmente, dentro dos prazos pré-estabelecidos. E faz com que hoje nós tenhamos um atendimento acima de 97% para o nosso negócio, que é de malha em rolo, com aproximadamente 3 mil SKUs. Caramba! Dentro da nossa linha rodando ali em nossa coleção, 1.200 SKUs mês. A nossa coleção ela tem uma vigência de 4 a 5 meses, podendo ter até 3 mil SKUs. Olha, realmente assim, fascinante, tá? Fascinante. São números que nos deixam muito curiosos até para entender um pouco mais sobre isso. Agora, você está falando dessa questão, a Ana Júlia falou da questão do propósito, você falou da questão do comprometimento das pessoas. Eu me lembro aqui vagamente, assim, pelo menos uma meia dúzia de pessoas que já passaram comigo, alunos nossos lá na pós-graduação, assim, a gente percebe um perfil um pouco diferenciado. Talvez o segredo esteja mais ou menos por aí também. Pessoas, colaboradores com perfis diferenciados, né? Comprometidos, né? A gente tem, hoje nós temos 2 ou 3 colaboradores de vocês que estão fazendo pós-graduação com a gente lá e realmente são pessoas diferenciadas. Sim, e isso talvez colabore bastante. O nosso pessoal, eu até fico lisonjeado em poder falar deles, viu? Nós temos hoje... Não vai me fazer chorar de novo, Ana. Não. Ana Júlia me fez chorar. Eu costumo dizer que uma boa orquestra, André, ela começa com um bom maestro. Certo, sem dúvida. E eu vou destacá-lo novamente, nós temos um bom maestro, nosso gestor industrial. Ele consegue, de uma forma muito simples e humilde, que orquestrar tudo isso harmonicamente. Vai ter oportunidade de conhecê-lo. Vou conhecer num próximo evento da APSI. Ele orquestra isso muito bem. E a aderência desse pessoal, desses 600 colaboradores que ali estão, é muito fácil de se aderir. Até porque ele torna, né, a gestão dele fácil para que nós venhamos a seguir os propósitos que traz consigo, norteado pela nossa direção, pela nossa diretoria, para que nós possamos cumprir no dia a dia. Legal. Temos um diretor industrial fantástico também, que é o Vitor.
ele nos atende muito bem, ele sempre está ali presente com a gente, nos dando orientações, carregando conosco esse propósito que a Ana colocou muito bem, ele é irmão da Ana, e faz com que todos os dias a gente tenha esse sentimento, né? Vale destacar o Renato também, que é o nosso CEO, que se envolve bastante com o PCP, se envolve bastante com essa parte Tá ali na tua cola. E sempre ele está frisando a importância do cumprir com a palavra, de ter essa questão da qualidade, de ter essa questão da confiabilidade, então essa transparência com o nosso cliente. A RVB é uma empresa muito transparente, não existe meio termo, Sim. É o termo completo e o termo correto. Então a gente tem essa pegada muito forte também, dessa transparência, de deixar claro para o nosso cliente aquilo que dá para fazer e aquilo que não dá para fazer, para que ele entenda que a gente quer atender, mas ao mesmo tempo não levar um problema, mas levar a solução para ele. Hoje a RVB, resumidamente falando, nos 3 primeiros pilares ali, pessoal, qualidade e atendimento, ela faz com que tudo isso que norteia hoje dentro da nossa produção, ela externe para o nosso cliente final e nos enxergue como uma empresa que soluciona problema e dê para eles o melhor que a gente tem para oferecer no mercado. Se tudo demorar muito, você não vai falar do princípio de sustentabilidade. Vou falar agora de Tem muito assunto nessa empresa. Muito assunto nessa empresa. Tem bastante. Fala um pouquinho da sustentabilidade, que é um ponto hoje estratégico muito especial. Muito forte na RVB, não poderíamos deixar de falar jamais da sustentabilidade. Na verdade, nós hábitos sustentáveis. Então, está na nossa cultura. Atitudes sustentáveis. Atitudes sustentáveis. Legal. Até porque as grandes marcas, os grandes segmentos hoje do meio esportivo, do nosso segmento, eles exigem isso muito forte de nós. Perfeito. Então, hoje nós temos aí várias auditorias ao longo do ano. Esse ano nós já tivemos 2 Clientes vêm aqui. Clientes vêm aqui, fazem auditoria, eles querem saber quais são os planos de ações em cima daqueles pontos que eles consideram relevantes, que talvez ainda não estejam dentro daquilo que eles esperam. Tem que fazer um plano de ação. Mensalmente tem clientes que validam um checklist daquilo que deixou. Sistema de certificação. Validação, aprovação. Só para você ter uma ideia, no nosso laboratório hoje, nós temos uma certificação que permite, perante a marca, nós liberarmos a cor, a tonalidade dela. Então, hoje o nosso laboratório ele é certificado para que ele tenha autonomia para liberar a tonalidade, a cor dessa marca. Que é acreditação. Que é acreditação. Ela confia, ela acredita que quando o nosso laboratório, a nossa equipe de pessoal ali, ele libera, ele está liberando baseado naqueles princípios e valores ali. Fenomenal. Relacionado à nossa entrega, à nossa qualidade. E por que a sustentabilidade é importante? Porque ele entende que nós buscamos também fazer com que tudo isso tenha essa aderência dentro do sustentável, que envolve desde a nossa estação de tratamento de água, a nossa estação de tratamento de efluentes, processos ecologicamente corretos, economia, busca constante na redução de custos com economias de água. Então tem vários processos até em andamento para que realmente a gente venha se tornar cada vez mais uma empresa sustentável. Temos vários selos, né, que a RVB hoje ela conquistou, né, ZDHC, BCI, dentre muitos outros a serem destacados, né, que realmente faz com que a RVB seja uma empresa não somente qualificada para atender esse nicho de mercado, bem como a outros, né, como também torna ela uma empresa diferencial no mercado. Eu fico assim muito feliz de poder registrar, de deixar registrado aí para os nossos seguidores esse case. Né? Esses exemplos, digamos assim, a sustentabilidade, né, de propósitos. Eu fico muito feliz de poder deixar isso registrado e que as pessoas possam estar vendo mais um exemplo de case de uma empresa que não nasceu do nada, né? Não está aí, digamos assim, a passeio, né? Tem aí princípios sólidos e sendo praticados. Fico muito feliz por isso. Exato. Ana, você quer fazer um encerramento para a gente? Quer deixar um recado aí? Claro. Bom, vou finalizar agradecendo também, né, a oportunidade. É muito gostoso a gente poder compartilhar dessa nossa verdade também. E eu vou encerrar com a frase que o Nelson falou muito en passant aqui, que rege muitas ações aqui dentro, que é uma família vai bem quando todos vão bem. Ah, legal. É uma frase
realmente assinada por seu Euclides e que a gente adora utilizar ela porque ela vem falar do nosso valor de empatia, né? A gente tem um dos nossos valores que se colocar no lugar do outro, né? E querer crescer junto, eu acho que faz toda a diferença. E quando a gente pensa dessa forma, a gente entende a nossa responsabilidade, né? Enquanto empresa, inserido nesse universo empresarial, mas também na comunidade, enfim. E eu acho que se a gente puder inspirar ações, né, nesse sentido, de as pessoas trabalharem dessa forma, nessa relação de ganha-ganha, onde todo mundo está ganhando, onde todo mundo cresce junto, acho que se a gente puder ser uma inspiraçãozinha desse tipo, assim, já vai valer, acho que todo o trabalho que a gente faz. Legal. Eu, como apaixonado pela indústria que sou, gostaria muito, eu vou ficar me emocionando aqui também, gostaria muito de ver muito mais RVBs, muito mais senhores Euclides empreendendo aí, fazendo história na nossa região, né? A região, na verdade, não é minha, né? Eu adotei Santa Catarina como meu estado. Adotamos nós. Você também, né? E a gente fica muito feliz. Acho que esse estado, ele é muito rico de empreendedores, de propósitos, como teu pai. E isso nos deixa muito felizes. Que bom que nós temos muito Euclides em Santa Catarina e que tenhamos mais. Para que a gente possa fazer desse estado aí, que já é o 6º maior PIB do nosso país, né, crescer ainda mais. Pessoal, nós nos despedimos aí com mais um case fantástico, emocionante. Eu quase chorei aqui umas 3 vezes, né? Voltamos no próximo episódio. Dá um like aí, compartilha, comenta. Esse vídeo vai ficar divulgado aí para que vocês possam comentar. Um grande abraço, voltamos na próxima. Competitividade em Foco.